Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre matrizes. Da mesma forma que os vetores, as matrizes são também estruturas de dados compostas que nos permitem armazenar então de forma bidimensional dados dentro de uma mesma variável, tá? Então, assim como no caso como os vetores nos permitiam então armazenar uma lista de valores dentro dele de uma mesma variável, né? As matrizes elas permitem que nós armazenemos dados de uma forma um pouco mais complexa e elas vão remeter então à estrutura de matrizes que nós encontramos nas aulas de matemática, certo? Então, basicamente, para construir uma matriz, o que eu vou precisar é fazer a declaração. Nesse caso, eu vou fazer então uma matriz que vai nos permitir então registrar o local em que cada aluno vai sentar numa pequena sala em que sentam 2 alunos por linha e 2 alunos por coluna, tá? Então, o que nós teremos aqui? Eu vou criar uma matriz chamada alunos e, similar à forma como eu construía então meus vetores, eu vou precisar então indicar quantas linhas e quantas colunas a minha matriz vai ter. Então, eu tenho aqui 2 linhas e 2 colunas. Da mesma forma que os vetores, as matrizes então permitem que eu consiga inicializar elas no momento da declaração, né? Então, eu vou inserir aqui a declaração de 4 nomes de alunos. Então, eu vou inserir aqui o Alan e o Turing. Vou inserir também Steve e o Jobs, ok? Observem que a estrutura para a declaração ela é parecida com a que nós temos nos vetores, mas ela acrescenta então o fator de bidimensionalidade. Nesse caso, o que eu tenho aqui então é uma linha e outra linha. Na primeira linha eu tenho 2 colunas, uma posicionada com Alan, a outra com Turing, na segunda com Steve e na segunda com Jobs, certo? Nesse caso, eu vou fazer um teste aqui para inspecionar a nossa variável e ver como que o nosso Portugal, então, visualiza, certo? Então, como vocês podem ver, novamente, a primeira posição tem o índice 0 e a segunda tem a posição 1, tá? Então, lembrem-se que a gente sempre começa a contar os índices da posição 0. Então, observem que já no início a gente sabe que alunos têm 2 linhas e 2 colunas que devem ser preenchidas com dados do tipo cadeia, tá? Então, observem que nós temos linha 0 com coluna 0, coluna 1, linha 1 com coluna 0 e coluna 1. Basicamente, nós estamos dizendo que Alan e Turing pertencem à primeira linha e que Steve e Jobs pertencem à segunda linha. Então, o que nós temos aqui é Alan na posição 00 e Turing na posição 01, certo? Então, da mesma forma que nós fizemos antes, nós podemos fazer algo aqui diferente, que é atribuir os valores direto dentro da nossa matriz. Então, alunos na posição 0, eu vou ter lá Ada, e eu vou ter alunos na 0, 1, Lovelace. Mesmo eu posso repetir aqui embaixo também. Na linha 1, coluna 0, eu vou ter Alan, e na linha 1, coluna 1, eu vou ter Turing, ok? Então, ao fazer a execução desse programa, eu vou preencher também os meus valores dentro da matriz Ada Lovelace, né, e Alan Turing. Então, observem que a diferença entre as matrizes e vetores é que eu posso, então, acrescentar mais um grau de complexidade no armazenamento dos meus dados, né? Mas a forma de trabalhar com essa estrutura é muito similar àquela que nós encontrávamos lá nos vetores. A inicialização é similar e o fato de que a variável só pode armazenar dados do mesmo tipo continua, ok? A atribuição de valores também pode ser feita de forma direta dentro da variável no índice 0, ok? Ou índice 0, 1, 1, 0, 1, 1, ok? Então, dessa forma eu consigo fazer atribuições. Agora, nós vamos fazer uma prática, então, na qual faremos a leitura, então, do nome dos alunos que serão alocados, então, em determinada posição, tá? Então, nós vamos fazer uso de uma biblioteca chamada útil do nosso Portugal Studio, que vai nos permitir, então, saber quantas linhas e quantas colunas nossa matriz tem, ok?
Então vamos lá. Eu vou fazer um laço para, que vai inicializar na posição 0 e vai até útil, e aí lembrando aquilo que a gente já viu, número de linhas, certo? Da minha matriz alunos, e o i vai incrementar de 1 em 1. O que nós estamos dizendo? Que nós vamos fazer um laço para percorrer inicialmente as linhas, certo? Então, na linha 0, até que o i seja menor que o número de linhas. Quando eu falo número de linhas, nós precisamos pensar o seguinte: qual que é o número de linhas de alunos? Quantas linhas tem? 1, 2, ok? Mas vamos pensar aqui. Se essa nossa função útil, número de linhas, retorna 2, que é o valor que nós esperamos, nós precisamos considerar o seguinte: que inteiro i igual a 0 vai seguir na progressão até que i seja, enquanto na verdade i seja menor do que 2. Então, por isso que nos permite percorrer a linha 0 e a 1. Tá? Então, isso aqui é um quantitativo que nós precisamos considerar. E o i vai ser incrementado, então, de 1 em 1. Tá? Isso para percorrer a linha. Dentro de uma linha, eu preciso percorrer as colunas. Para isso, então, eu vou criar um outro laço, que também vai começar ali, e vai começar, então, em 0, e eu vou percorrer, então, utilizando a minha função número colunas da minha matriz alunos. E aí vai ser incrementado, então, de 1 em 1. Nesse caso, então, o que eu preciso pensar? Né? Na solicitação de valores, eu vou fazer a leitura da minha matriz alunos na posição I e J. Significa o quê? Que eu vou, então, preencher inicialmente na linha 0, vou percorrer as duas colunas da linha 0, passo para a próxima linha, percorro as duas colunas da próxima linha. Ok? Vamos fazer um teste, pessoal, e aí tentando, então, fazer passo a passo. Tá? Eu quero que vocês observem com atenção, nesse sentido, as variáveis. Tá? Então, vamos lá, eu vou arrastar aqui. Deixa eu ver, deixa eu interromper a execução do programa e vou arrastar a variável j também. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer a execução passo a passo. Então, criei a minha matriz alunos, 2 por 2, né? 2 linhas, 2 colunas. Na primeira iteração, então, i é igual a 0. Dentro de i igual a 0, o que eu vou ter? Um j iniciando em 0, ou seja, eu vou pegar o valor, vou ler um valor para i igual a 0, j igual a 0. Então, posição 0, 0. Então, eu vou receber uma solicitação aqui, eu vou informar um nome aqui. ADA. Dei um Enter, meu programa seguiu. Observem que 0, 0 recebeu ADA. Dentro do laço ainda, laço que vai percorrer então a coluna, ele foi incrementado em 1, foi até o valor 1. Então, linha 0, coluna 1. E é isso que eu vou fazer a leitura aqui. Então, ele me pediu, eu vou inserir aqui Lovelace. O que acontece? Percorreu os valores, ou chegou ao limite, né? Então, foi na 0, foi para o valor 0, valor 1, ultrapassou o ponto de parada, foi para o laço de cima, que vai o quê? Modificar o i para 1, ou seja, o meu i agora refere-se então à linha 1. 1, 0, faço a leitura aqui, Alan, 1, 1, né? Então incrementou, vou fazer então a leitura das minhas variáveis, ok? Então dessa forma eu consigo construir um laço que vai percorrer linhas e colunas de uma matriz e vai me permitir preencher esses dados, então, da forma adequada, né? Então, é sempre interessante, no caso, no início, agora, a gente investigar as variáveis e observar. Isso se chama teste de mesa, inspecionar as variáveis, tá? O Portugal fornece essa interface muito legal para a gente visualizar os valores sendo atualizados em tempo real, principalmente utilizando, então, a execução em passo a passo, tá? Então, em que situações eu vou utilizar matrizes? Né? As matrizes podem ser utilizadas desde uma estrutura como a gente fez aqui para posicionar nomes num local. A gente pode pensar então em cálculo de matrizes mesmo, determinante, matriz diagonal principal, né? Diagonal secundária, então cálculos que a gente vê lá na matemática. Nós podemos também pensar em mapas de tiles, então para quem trabalha com desenvolvimento de jogos, né? Eu posso posicionar um tileset todo utilizando simplesmente as nossas matrizes para indicar que aquele é o cenário do meu jogo, né? Então, é uma estrutura muito útil e que vai dar uma certa complexidade maior nos programas que a gente for construindo, ok?
Espero que vocês tenham entendido esse conceito. Bons estudos a todos!